ter dinheiro. Vocês. O próprio Itamachule Veja onde deu uma entrevista na Série D até onde o Asa chega. Vou mostrar pra você. Se não montar um time competitivo, um time bom, ele não passa da primeira. Mas todo mundo tá concordando com você. Não passa da primeira. Mas todo mundo tá concordando com você. Aí ficar nessa mesmice, estamos 5 anos sem ser campeão alagoano, estamos aí sem conseguir sair da Série D um bom tempo. Bom tempo. O torcedor aí decepcionado o tempo todo. Para dizer que não tem confusão, tanto do lado do CSA quanto do lado do tricolor da Palmeiras, o CSA começou a pagar alguns jogadores, todo mundo recebendo, alguns pegando o beco, indo embora, essa coisa toda. Agora a prefeitura de Palmeiras fechou um convênio até legal, 150 mil por mês. Acho bem legal, porque o CSA começa a ficar numa situação de tranquilidade, mas já há um questionamento, repare só, sobre a legalidade desse convênio. Aí tá um puxa e encolhe. Será que é legal? Será que o tricolor pode receber esse dinheiro? Será que não pode? O pessoal que bota um pouquinho de gosto ruim nas coisas, né? Denuncia uma coisa boa, mas vem a turma dizer: eita, será que esse dinheiro pode ser liberado? Eita, será que o time se encaixa dentro desse negócio aí? Então tá, inclusive tá aqui na Tribuna do Sertão. Prefeitura de Palmeiras fecha convênio de até 150 mil mensais com o CSE. Ilegalidade entra em debate. Então agora o problema não é o dinheiro. Dinheiro era o problema. Apareceu o dinheiro, resolveu. Agora o problema é a legalidade. Se esse dinheiro pode ou não entrar nas contas do CSE da Palmeiras dos Índios. Amém que possa e que tudo seja normalizado. Eu vejo aqui a foto, a prefeita rindo com o Barbosa, que é o presidente do clube. Aí tudo tranquilo, tá tudo tranquilo, chegaram o denominador comum, o dinheiro vai pintar no CSE da Palmeiras dos Índios. Falta apenas agora de ser discutido se esse dinheiro é legal, se pode ou não entrar nas contas do tricolor de Palmeiras. Bem, isso aí é com eles e a sorte, o homem do carro do pão. Por outro lado, 7º dia sem treinamentos. Foi o 7º dia hoje? 7º dia sem treinamento. Mesmo com o dinheiro chegando? Até o momento, pelo menos. O dinheiro é para todos ou para quase todos? Aí vai fazer a divisão e, claro, se cada um bocadinho. Vai tentar pagar todo mundo, um Corinthians sabe pra você. A expectativa é que todo mundo receba, né? Mas hoje já foi o 7º dia sem trabalhos e sábado o CSE tem um jogo importante contra o Asa, pela Copa Alagoas, né? Ele lidera o grupo. Eles estão 7 dias sem trabalhar. 7 dias sem treinamento e tem jogadores que ainda nem retornaram. Por exemplo, o Michel, o Rafael Vaz pediu para sair, o Hector Bustamante vai ser emprestado para o Monte Roraima para finalizar o estadual lá em Roraima e voltar para a Série D. Essa é a informação. E jogadores, e o time tem entre 13 e 14 jogadores. Funcionários mesmo, dinheiro que é bom. Os funcionários estavam meio tristes, mas né? Eu acho que agora vão se alegrar um pouco. Vão, né? Amém, né? É o que o ouvinte estava perguntando aqui, se o CSE vai ter time para jogar no sábado. E hoje é terça. São 7 dias sem trabalhar. Sem treinamento. Que coisa. Olha, enquanto isso, se na Palmeiras tá assim, lá em Maceió agora o Marcelo Brabo foi à emissora de rádio, a CBN, em entrevista dizendo que toda a culpa do CSA tá desse jeito aí não é dele. É do Rafael. O Rafael que botou todo mundo lá, essa coisa toda. Então, que o Rafael resolva o pepino, entendeu? E isso é uma bronca interminável. A gente lamenta porque, sabe aquela coisa de você chegar, juntar todo mundo e dizer: olha, gente, vamos acabar com essas arestas aí. Quando alguém for dar entrevista, ninguém fala mal de ninguém. Vamos tentar fazer a construção de um tempo novo. A partir, a torcida também já foi novamente lá no Gustavo Paiva, essa coisa toda, enfim, para acabar com essas aregas definitivamente. O CSA é muito grande. Não pode estar vivendo de picuinha, de arenga, sabe? Um diz uma coisa, diz outra, um diz uma coisa, diz outra. Então que eles se unam em um único discurso para acabar com essa história, porque só vem manchete ruim. Isso é muito ruim para patrocinador, Oswaldo. O cara veio no time toda semana, toda hora, todo instante. Notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Quem é que vai patrocinar um time desse? É preciso que haja um bom senso, uma sensatez, um equilíbrio das pessoas que comandam, que dirigem, que
que estão aí sendo entrevistadas para que elas possam, gente, vamos falar de coisa boa. Tem tanta coisa boa pra gente falar, definimos o técnico, tem uma Série D pela frente, vamos tentar voltar pra Série C, vamos organizar o time do CSA, que é muito forte, tem grandes nomes, tem grandes conselheiros, o CSA é uma marca, uma das mais fortes do Nordeste. Então, poxa vida, em vez de fazer uma construção de um discurso bom, aí fica um falando mal do outro, daqui a pouco a arenga tá grande, tá imensa e tá incontrolável. Eu lamento profundamente. E antes de passar a bola pro Oswaldo, eu queria já aqui anunciar, amanhã a gente de forma ele vai participar da resenha por vídeo, e na segunda-feira já participando em definitivo aqui com a gente no debate, o nosso Clevane Henrique, que está de volta à equipe de esportes da Rádio 96 FM, confirmado hoje, de volta à Rádio 96, o nosso Clevane Henrique, uma boa contratação feita pela 96, seja muito bem-vindo, que Deus lhe abençoe e proteja, que você volte evidentemente a fazer grandes narrações e também a sua presença aqui no debate da nossa 96 FM, a primeira em tudo. Então, a partir já de segunda-feira estaremos todos juntos aqui debatendo. A mesa vai ficar pequena para tanto craque, né? Tanta gente boa participando, e será bom também para você ouvinte, que vai ter a oportunidade também de debater, discutir com a gente, um programa que vai mudar um pouco o formato, né? Se Deus quiser. Vamos lá, minha gente. Dito isso, Clevane, meu irmão, sucesso, tamo juntos. Mas aí ele tá muito magrinho. Aí ele dá uma beleza. Aí não. Aí não, né? Aí é Manuel Bajulô. Aí tá fazendo média com o papai. Eu lembrei, bota a foto do pai, agora essa aí atualize, não. Aí a média foi grande. Sucesso pra você, Clevane Henrique. Boa noite, Oswaldo Barbosa. Grande abraço, Guima. Boa noite pra você, boa noite pros companheiros de bancada. Primeiro, desejar boas-vindas ao companheiro Clevane Henrique. Novamente, teremos a satisfação, a alegria de trabalhar ao lado do Clevane. Eu, particularmente, quando vim aqui pra Rádio 96, já o encontrei aqui. E aí trabalhamos juntos, acho que 1 ou 2 temporadas, e aí o Clevânio fez a opção de sair, mas agora está de volta à Rádio 96, está de volta aqui ao timaço da 96, inclusive o timaço que foi justamente idealizado pela empresa, mas o primeiro a vestir a camisa, a ser o coordenador e formar uma equipe de esportes da 96 foi o próprio Clevânio. Então, exatamente, é uma casa que ele já conhece, ele sabe como funciona, e a 96 ganha muito, agrega muito o Clevânio, a equipe de esportes do Timaço, com as suas narrações, com as suas opiniões aqui no nosso debate diário. Então, um ganho muito grande para a Rádio 96. Então, seja bem-vindo novamente aí à sua casa, a 96 FM, o companheiro Clevânio Henrique. Então, isso é o rádio, né? Isso faz parte. O rádio de vez em quando tem essa movimentação aí. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe, pode estar em um outro prefixo, mas enfim, isso faz parte do processo. E o Clevânio está de volta aí à Rádio 96. Como eu disse, isso é muito bom para o timaço da 96. Agora, sobre o CSA, existe um ditado que diz o seguinte: ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Quando você tem uma árvore que está ali no lugarzinho dela, mas às vezes nem sombra ela dá, né? Não dá fruto. Então a pessoa passa por ela, nem dá valor, né? O povo não tá nem aí para ela. Mas essa arenga toda que acontece no CSA é pela grandeza do CSA. Se não fosse o clube que se não fosse a instituição que se não tivesse a grandeza que tem, a história que tem no futebol de Alagoas, e por que não dizer no futebol brasileiro, com certeza nós não teríamos briga política, nós não teríamos arenga, nós não teríamos esse clima que infelizmente o CSA está passando. Agora, lamentavelmente, ficam esses senhores que são azulinos, mas ficam brigando pela vaidade, porque a palavra que resume tudo isso chama-se vaidade. E só quem paga, só quem sofre é o torcedor. Só quem sofre é a instituição, que atravessa uma crise muito grande. A única coisa que eu concordo com o doutor Marcelo Bravo, que é um cara sério, um cara íntegro, como todos os outros são, sim, como o Rafael, como o Rodas, enfim, as pessoas que gostam e que são azulinas, a única coisa que eu concordo com o doutor Marcelo Bravo é quando ele diz que realmente
o saudoso doutor Omar, que Deus o tenha, mas não é porque faleceu que a gente não vai estar falando. Doutor Omar, infelizmente, fez uma gestão que o torcedor azulino gostaria que fosse diferente. Eu não vou aqui adentrar aos assuntos internos do clube na época, até em respeito à memória do doutor Omar. Mas, infelizmente, foi com o doutor Omar que o CSA conheceu o primeiro rebaixamento. Eu não conto nem da A para B, tô falando da B para C, porque da A para B é uma coisa natural, né? Você não vai dizer que é anormal o CSA cair da Série A para a Série B, mas ali da B para C, infelizmente, foi na gestão do doutor Omar. O torcedor azulino, os conselheiros do CSA conheceram a senhora Miriam Monte através do Rafael Tenório, que aliás hoje estava vendo na internet circulando uns vídeos, com todo o respeito que a Miriam Monte merece e que tem de nossa parte, mas como se equivocou na sua despedida, de dizer que deixava o CSA com as contas pagas, com tudo certinho, com tudo providenciado. Foi de um equívoco, de uma infelicidade sem tamanho a senhora Miriam Monte, que parece que perdeu o gosto pelo futebol. Foi da coletiva quando ela saiu aquele vídeo. Exato, mas eu tô falando das coisas que ela falou, que deixou tudo saneado. Aí, coincidentemente, pouco tempo depois, um processo pipocando atrás do outro, uma ação trabalhista pipocando atrás da outra, e me parece que isso desgostou tanto a Miriam que ela perdeu o gosto. Hoje ela gosta mais de praia, de sol, e é o direito que ela tem, sim, porque a vida pessoal é dela, mas estado de futebol parece que ela desgostou. Acho até que ela desgostou até do CSA. Mas enfim, foi através do Rafael que o torcedor azulino conheceu a Miriam. Nesse sentido aí, o doutor Marcelo Brabo, ele não mentiu. Agora, por outro lado, o que é que leva a isso? Nada. No lugar deles estarem conversando, no lugar deles estarem se unindo, construindo alguma coisa. Não, fica essa vaidade, jogando a bola esse ego, fica um culpando o outro, porque não fomos nós, porque nós não temos nada a ver com isso, porque nós não fizemos isso, nós não fizemos aquilo, quem fez foi fulano, quem fez foi Beltrano. Como diria minha saudosa mãe, Dona Regina, quem casa com viúva somos filhos. Então, não importa se o doutor Marcelo Brabo, que diz que não tem cargo, realmente não tem, não importa o presidente Rodas tá lamentando, ocupando o A, B ou C, ele não entrou desenganado, ele não entrou sem saber de nada, ele entrou porque é azulino, porque aceitou o desafio e topou a parada. Então não me venha com essa, não, porque eu assumi o CSA, mas a culpa é de fulano que passou por aqui, a culpa é de Beltrano que passou por aqui. Não, meu irmão, você tem que pensar daqui pra frente. Daqui pra frente. E o que me parece que tá faltando ao CSA, com todo respeito também ao empresário Robson Rodas, é comando do Robson. Porque só ele pode acabar essa baderna, só ele pode acabar essa zorra que tá o CSA hoje. Dele chegar, definitivamente bater na mesa, assumir literalmente o cargo de presidente do CSA, que ele é de fato e de direito, assumir, bater na mesa e dizer: peraí, quem quer vir comigo? Quem quer estar comigo? Porque o Rodas convidou o Rafael recentemente. E me parece que o doutor Marcelo Brabo é parceiro do Robson Rodas, aí o Rodas vai e convida o Rafael. Chega o doutor Marcelo Brabo, desce o cacete no Rafael Tenório. Então quem tem que bater na mesa chama-se Robson Rodas. E dizer o seguinte: o presidente sou eu, a gestão é minha. Se não der certo, quem vai se ferrar sou eu. Vocês todos vão tirar os seus da reta. Então eu vou trabalhar com quem eu quero, eu vou trabalhar com quem eu acho que agrega, eu vou trabalhar com quem eu acho que é melhor pro CSA. E se vocês não quiserem pensar assim, quiserem ficar pensando individualmente, cada um em si, nesse ego que não leva a nada, meu irmão, siga a vida. Então eu acho que o que falta também é o presidente do CSA botar a cara e assumir responsabilidade. Como, por exemplo, nesses últimos dias agora. O CSA ficou nessa incerteza de técnico, demitiu o treinador dia 1º de março, até ontem, dia 9, não tinha técnico. E aí, parte da torcida vai ao CT, foi ontem, foram hoje novamente. E cadê o presidente para se pronunciar? É como se fosse uma casa sem comando, uma casa sem dono, e que cada um mete a colher. Então, sem essas pessoas se entenderem, o CSA não vai para lugar nenhum. E se o CSA não tiver na pessoa do seu presidente um cara que bata na mesa e que assuma realmente a função que ele tem no clube, que é de presidir o clube, essa zorra vai continuar piorando.
Então é por isso que eu vou lhe fazer uma pergunta. Aonde o CSA quer chegar? Nisso aí. Só Deus sabe. Agora são 7h20. Jânio Barbosa, são muitas as especulações, são muitos demais. os nomes. Uma enxurrada de jogadores. Olha, tem jogador de tudo que é time do país. até ex-asa. Só pra dizer, quando eu digo essa zorra, não é o CSA, é essa situação. A situação. Pra deixar bem claro, porque ficam os internautas de fazendo plantão os cortes. fazendo os seus recortezinhos com maldade. Exatamente. Então, Jânio, é jogador do Operário do Mato Grosso do Sul, é jogadores de todas as partes do Brasil, e só você pode responder quais são os nomes realmente que estão sendo contactados para vir vestir a gloriosa camisa do Alvinegro. Olha, ontem a gente busca informações sobre o Matheus Melo, jogador emprestado do Santa Cruz para o CSA, com pedido do Itamachula à época. A informação ontem, inclusive, consegui com o companheiro Arner Oliveira, que cobre muito bem o Centro Esportivo Alagoas, disse que o atleta estaria saindo hoje do CSA. Estaria saindo. Mas não informou se via para o ASA. A direção do ASA também não confirma nenhum nome até o momento. Mas há um pedido do Chuli. A informação aqui é um pedido do técnico. Agora, engraçado é que o jogador não era titular com o Chuli. Pois é, interessante. Mas vai ver que ele se comporta no perfil que busca o treinador. Tem coisas que você tem razão mesmo. Eu tô dizendo o seguinte. Não, mas é interessante mesmo. Eu tô dizendo o seguinte: o Itamar Chuli indicou o Matheus Melo pro CSA. Você pode pegar no Campeonato Alagoano e qual foi o jogo que o Matheus Melo começou jogando. Eu acho que fez 3 gols ainda. Eu acho que é o Ronaldo, não é isso? Meio que machucou o joelho. Ronaldo Mendes. Jogou mais, talvez, até do que ele. Mas ele agora vislumbrou. Mas se eu não estou enganado, na reta final ele assumiu até a titularidade. Inclusive, eu acho que na semifinal, no jogo de ida, ou foi na volta, o Matheus foi titular. No primeiro jogo no segundo jogo que o Ronaldo Mendes entrou, que machucou o joelho, foi no primeiro ou no segundo jogo? No primeiro jogo. Ele estava com o Matheus Melo no banco. Ele colocou primeiro o Ronaldo Mendes, depois foi que colocou o Matheus Melo. Então é só uma curiosidade. Mas seria esse jogador que estaria sendo guardado? Não, eu estou dizendo o seguinte, para só uma curiosidade. Eu estou dizendo o seguinte: o jogador que é de minha confiança, que eu gosto, que eu indico para o CSA, que foi ele que indicou, segundo informações, e esse jogador não era titular comigo. Porque ele gosta tanto que prefere ver o jogador mais próximo a ele no banco. No banco pertinho, né? Ou senão ele tinha planos a longo prazo ainda com o jogador que não deu tempo. O outro foi Mas do goleiro. eu particularmente gosto muito do futebol do Matheus Melo. Bom jogador, exatamente. Se eu não estou enganado, teve uma passagem muito boa pelo Santa Cruz. Isso. Exatamente. O outro foi do Fabian Volpe, goleiro, que foi campeão agora catarinense pela equipe do Barra, mas estava no banco de reservas. Jovem esse rapaz ou é experiente? Um jogador experiente. Bom jogador. Foi um dos principais nomes do acesso do Retrô naquele. E todo time bom começa com um bom goleiro. Exatamente. Esse ano ele deu azar, né? Porque ele tá no Barra, o goleiro lá. Mas você machucou, se eu não me engano. O Volpe. Mas ele ficou muitos jogos no banco. Mas o goleiro lá é muito bom e vinha de titular já na Série D do título. Exatamente. Por isso que ele não conquistou a titularidade lá. Um outro nome também foi ventilado, mas assim, muito esporádico, foi o nome do Luizinho, meio atacante de beirada, que esteve aqui jogando contra o Asa, pela equipe do Operário, lá do Mato Grosso. Tá. Né? E um nome. Jogou não? Jogou ou ficou no banco? Se eu não estou enganado, ele entrou no segundo tempo. Entrou no segundo tempo. O outro nome que eu até estou conversando aqui com o Vitor Hugo, a gente recebeu já uma informação, porque nessa situação do atacante Alex Bruno, que deve nesta semana assinar o seu contrato com o Asa, aquela questão dos 80% e o outro time com os 20%, é porque há um interesse em muitos clubes, inclusive de Série B do Campeonato Brasileiro. Então há uma possibilidade, embora o Asa não confirme ainda nada, mas assim, conversa de pessoas ligadas ao futebol e empresários do futebol dizem que o atleta pode até jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele assinaria um contrato mais extenso com o Asa e seria emprestado. Exato, ou até mesmo vendido, porque há essa possibilidade também. O contrato coloca também essa possibilidade, mas dependendo da cláusula contratual, é questão de vencimentos. Algo que a gente não tem conhecimento. Quer dizer que a qualquer momento o Alex Bruno poderá ser negociado. Há um time da Série B. Há uma possibilidade disso, muito forte. Contanto que o assédio é muito grande. Né? O assédio é muito grande. Contanto que o Asa tem lucro com isso. É um time do Sul, do Sudeste, uma coisa assim? Não foi informado. Não, foi informado, né? Mas, e com essa possibilidade de ocorrer isso, o Asa vai ter que ir ao mercado repor peças. Eu já visto que o Júnior Viçosa ainda está machucado,
né? Tá em recuperação ainda, não vem num bom momento, infelizmente, né? E a gente tá nessa expectativa. O nome que surgiu e a gente traz agora é do atacante Jefferson Baiano, que estava no futebol sergipano, na equipe do Lagarto, né? Foi uma informação de que, inclusive, ele estava para ir pro CSA. O próprio Tamachule ainda consultou o jogador Jefferson Baiano, que era para ir pro CSA nessa temporada, mas Jefferson Baiano passou aqui em 2017 e também em 2016. 2016 passou foi aqui na Piraca? A passagem foi boa. A melhor passagem dele foi 2016. Inclusive, ele foi negociado, né? Ele deixou o Asa após receber proposta. Se não me engano. Em 2017 ele esteve de volta ao Asa, mas o Leandro Kivel estava muito bem, ele não teve a oportunidade, também saiu. Ele por muito tempo aí passou no futebol japonês, né? Jogando lá no futebol japonês, retornou nessa temporada e voltou aí para o Lagarto. Eu, sinceramente... Ele fez 9 jogos, 1 gol nessa temporada. Gostava do futebol dele? Na primeira passagem, sim. Depois não, né? Curti, não. Ele jogou Nagasaki, Hiroshima. Na primeira passagem, ele fez 5 jogos, 1 gol. Ele veio do Santa Rita naquele momento. Foi, do Santa Rita, de Boca da Mata. Foi para o Bragantino. Era jovem ainda ali, era. Aí depois veio para o Asa. Esse tipo de contratação que às vezes não é o Asa. É de recordação. Eu tô falando o seguinte, esse tipo de contratação que acontece no futebol de Alagoas, que o cara vai repatriar um jogador. Nós estamos falando de um jogador que passou pelo clube há 10 anos atrás. 10 anos. É verdade. 10 anos, estamos falando de 10 meses. Estamos falando de 10 anos. Faz 10 anos que o cara passou pela agremiação esportiva da Piraquense. Aí é o tipo da contratação que quem se lembra dele, eu não me lembro, mas o cara fica com aquilo na cabeça do cara que jogava futebol, a qualidade dele há 10 anos atrás. Exatamente. Mas eu há 10 anos atrás eu tinha 47. É verdade. Hoje eu vou fazer 57. Quer dizer, muita coisa muda em 10 anos. E pro jogador o tempo também passa. Muito. Então é o tipo da contratação que eu não consigo às vezes entender. Não é o Asa, tô falando esse tipo de contratação. É esse tipo de contratação. O cara contrata às vezes baseado no que o cara produziu há 10 anos atrás. Mas vem cá, como é que o cara tá 10 anos depois? Será que ele tem a mesma força, a mesma velocidade? Não, eu concordo. Entendeu? Eu sinceramente eu não consigo entender essas coisas, mas eu vou acreditar que seja uma boa contratação. Isso me lembra. Eu não me lembro do jogador. Quase não confirmo. Eu acho que também. Isso só tô aqui comentando em cima de um possível interesse. Se fosse eu sendo diretor que participasse de contratações do Asa, entre jogadores que já passaram aqui, entre o Jefferson Baiano e o Thiago Recife, Thiago Souza, que passou aqui, eu traria o Thiago, artilheiro do Campeonato Baiano agora. O Campeonato Baiano é um campeonato bem disputado, né? E, claro, esteve na seleção. Entre esses dois, eu mesmo não pensaria duas vezes. Necessariamente porque, não é você, eu tô fazendo uma pergunta. Necessariamente porque tem que passar sempre aqui. Passar sempre por aqui. Porque a gente não pode trazer coisas novas pro futebol de Alagoas. É isso porque que eu tem, é o nomezinho. Me né? lembra o nomezinho do programa, Saudade para Sentir Saudade. E eu acredito mas não é nisso. assim, Acho que o Asa deve buscar tem sido caras assim. novas. Tem sido assim. Com relação ao Jefferson Todos os anos tem sido assim. Com relação ao Jefferson Baiano, ainda da segunda passagem dele, eu estava como assessor de imprensa do Asa. O momento marcante dessa segunda passagem dele aqui, eu lembro muito bem, foi quando ele participou daquele inacreditável futebol clube do Globo Esporte. Do Jefferson Baiano? Foi, num jogo contra o 7 de setembro aqui em Arapiraca. Ele recebeu a bola voltando assim, tava debaixo da trave. Ele pegou muito embaixo da bola. Ou seja, é um a bola jogador. subiu batendo travessão. É um jogador nota 5. Não diria que é nota 5. Ele é um centroavante de área, né? Fazedor de gols. Sim. Se a bola chegar, ele guarda. Agora Guarda nota a bola? 5 é muito. Não tem jogo mais. Guarda no gol. Nota 5 é muito baixo. Eu acho que uma nota 7, 6,5 por aí tá muito bom. 6,5. Agora você imagina o Asa se desfazendo do Alex Bruno e chegando o Jefferson Baiano. No grupo eu até Não, falei não é a questão possível, da janela internacional. Não botei em outro grupo. Hein? Do grupo eu não botei outra questão da janela internacional. A questão do Alex Bruno. Botou, você tá dizendo, botou. Tem uma notícia internacional. Não, porque
a gente comentando essas situações, Sim. a questão da janela de transferência só abre lá mais um pouco à frente. Sim. A janela internacional só abre em julho. Entendeu? E não teria essa possibilidade, né, dele ser vendido ou negociado agora. Exatamente isso. Teria que aguardar para julho. Então, o Alex Bruno quer janela internacional. Mas a janela interna não. Não, a janela interna Pra ele não. disputar uma Série B, como o Jônio falou, não. há Mas uma é que ele está possibilidade emprestado dele pelo ficar, não, Porto Plaza Colônia. Hein, Jair? Não há uma possibilidade do Alex ficar, não? Para a Série D? É muito difícil, há um assédio em cima do jogador. Mas ele é transferência internacional, ele está por empréstimo. Exato. Se o Asa for comprar ele agora, não vai, porque ele é transferência internacional. E a janela só abre Sim, mas a minha dúvida é essa. Se o Asa, por exemplo, negociar ele com o clube de Série B, a transferência é do Asa para esse clube da Série B. Tem que ser dessa forma. Ele não vai ser devolvido para o Uruguai, para o clube do Uruguai. Se o Asa está adquirindo os direitos econômicos e federativos dele, seria uma transferência interna. Exatamente. Finalmente. O que resta é aguardar, né? Finalmente ele não fica no Asa. Não, ninguém diz isso. Ninguém diz isso. Não é difícil de ficar. Mas assim, gente. São tantos jogos especulativos pelo assédio. Mas se isso acontecer, é a coisa mais natural do mundo. É verdade. A coisa mais natural do mundo. A gente tem que enxergar o que é o mundo da bola. É verdade. O Asa teve a competência, teve a sorte, porque contratar você também tem que ter sorte, do cara ir buscar um cara que estava lá na segunda divisão do Uruguai e apresentar esse jogador pro futebol brasileiro. É verdade. Não foi só pro futebol da Alagoas, não, pro futebol brasileiro. Então o Asa teve essa competência e a sorte de fazer isso. Agora, essa diretoria do Asa tem que começar, na minha concepção, eu já falei isso aqui várias vezes, o trabalho que a direção do Asa faz de estruturar o clube, de sanear o clube, de praticamente zerar o passivo do clube, isso aí é um trabalho maravilhoso que essa diretoria faz, mas essa diretoria tem que começar também a gerir o clube fazendo dinheiro, porque até quando o Asa vai sobreviver, por exemplo, de 200 mil de prefeitura, dos patrocinadores, disso, daquilo, daquilo outro? Onde você encontra um jogador desse no mercado, uma joia, você apresenta esse jogador e aí de repente a oportunidade aparece, as ofertas aparecem, não, vai disputar a Série D. O Asa tem que começar a trabalhar isso. Você tem que fazer dinheiro no próprio clube. Por exemplo, a negociação de um jogador desse, eu não sei quanto custaria, mas vamos supor, esse dinheiro, você fica com dinheiro em caixa para você contratar, para você investir mais no clube. É assim, o futebol é assim, o negócio futebol é assim. Você vê, por exemplo, a gente sempre cita o Mirassol, mas não é só o Mirassol. Quantos clubes construíram os seus CTs porque negociaram jogadores? Então essa diretoria do Asa tem que começar a trabalhar dessa forma também. Apareceu uma proposta boa, tem que se pensar no jogador, tem que ser grato pelo que o jogador fez e tem que pensar no dinheiro que pode entrar pro clube. Eu concordo, é por aí mesmo. Mas infelizmente todo ano a gente fica nisso. E eu vou citar mais uma vez o Kellyton. O Kellyton, para mim, depois daquele empréstimo dele ao Volta Redonda, que ele fez o gol do acesso, que inclusive na época surgiram informações de que até clubes da Série B estavam interessados no Kellyton. Tá lembrado disso, Jânio? Que até clubes de Série B estavam interessados no Kellyton. O próprio Volta Redonda queria que ele permanecesse. Que subiu para a Série B. O Kellyton retorna para o Asa, fica disputando uma Série D. Será que o Asa, nesse momento atual do Kellyton, vai receber proposta financeira como recebeu naquela época? Não recebe. Então eu entendo assim, pode ser que eu esteja errado, equivocado, quem está dentro do futebol entende muito de futebol, o Asa tem muitos dirigentes que sabem demais de futebol e de negócio, principalmente de negócio, então eu acho que futebol, ele não é diferente de nenhuma empresa, futebol não é diferente de nenhum negócio, pelo contrário, futebol é negócio. Se você souber fazer futebol como negócio, você vai ganhar dinheiro e você vai estruturar o seu clube. Com relação ao Alex Bruno, né, a informação que eu recebi aqui, até preservar a fonte, segundo o que passaram aqui, não foi uma questão de sorte do Asa. A informação é que ele já vinha sendo observado. E após essa observação, tá falando sorte. O Asa foi e conseguiu fazer a contratação. O Asa tem sorte em encontrar um jogador desse naipe. Eu não sei quem foi que passou essa mensagem para você, mas eu vou dizer para a pessoa que ouviu, no mínimo deve estar ouvindo a resenha, né? Eu não preciso desenhar para você. Eu disse competência e sorte, porque para contratar você também precisa ter sorte.
Foi assim que eu falei. Às vezes você contrata um jogador que todos nós conhecemos, que é muito talentoso, vem, você contrata, mas chega aqui no clube e o cara não rende, o cara não consegue se adaptar. Aí o cara, rapaz, cadê esse cara? Jogava muita bola no clube e tal, e aqui no Asa não tem então isso chama-se sorte. Contratar, você tem que ter competência, que o Asa teve, foi isso que eu falei, e sorte quando a contratação dá certo e o jogador encaixa. Espero que não precise desenhar para o cidadão. E os números dele também não era nada animador na época que foi contratado. E um detalhe, né, com relação a essa questão ainda da transferência, segundo o que foi passado aqui, ele precisaria retornar ao Plaza, rescindir por lá e aí voltar para poder fechar em definitivo. Pronto, aí é outra história, aí só poderia sair no meio do ano. Aí exatamente essa questão, aí, né? tudo Porque bem. ele tá por empréstimo no Asa. E foi outra coisa que eu falei, eu não tenho conhecimento, não falei isso aqui só pra deixar esclarecido. Então ele vai jogar a Série D. Pode ele só pode sair em julho. Pode até iniciar a Se ele só pode sair em julho, vai ter obrigatoriamente. E que isso é normal, você começa uma temporada, quando chega na janela do meio do ano, por exemplo, a informação que se tem é que o Micael na janela do meio do ano deve ser negociado. Essa é a informação que eu tenho. Que o Micael, por exemplo, jogador do CRB, deve ser negociado na janela do meio do ano. Enquanto a janela não abre, ele vai disputar a Série B pelo CRB. E um nome forte que falou muito ambiente é do Alex Bruno, para substituir impossível saída do Micael. Lá no CRB. Lá no CRB. Agora, as peças se encaixando. É muita coisa, muita especulação, muita coisa, né? A do Matheus Melo ninguém crava, mas 3 pessoas já disseram que o jogador vem para Arapiraca. Eu recebi informação de alguém ligado à direção, disse que esse não vem para cá. Eu acho que o papel da direção é de anunciar. Quem falou disse que foi um pedido do Itamar, né? E que é de natural. lá do CSA, né? Que é natural. Não, que é natural, mas não confirma aí, ó. E a direção você quase tá em Cristiano Ronaldo. Quer anunciar quando tiver tudo certo. É o mais correto, porque às vezes no caminho acontece nesse momento, é normal. Isso é normal. Não adianta você estar anunciando, de repente, enquanto não concluir a transação, a coisa dá errado e aí você fica só anunciando e alimentando a esperança do torcedor. O clube não tem obrigação nenhuma de divulgar. Agora a gente tem que fazer o nosso papel, que é comentar e debater. Agora, dispensas. Se a gente vai acertar ou não é outra história. Dispensas, o Asa só vai terminar as dispensas depois das contratações? A informação é essa. Primeiro, né? Você contratar para depois dispensar. Não é o contrário, não. Primeiro você limpa, depois não, porque o Asa repõe. Tem essas competições ainda e pode esbarrar exatamente no final do contrato de alguns jogadores. Então o Asa espera. Com fim de contrato, né? O Asa pensa em fazer alguma parceria, porque, gente, eu acredito que uma boa parceria seria interessante. Você, com um time grande desse, um time que tenha bons jogadores, que possa ceder jogadores, liberar jogadores. É assim que se faz quando se tem pouco dinheiro, se trabalha com parceria. Aqui não é muito do feitio dos nossos times, não é procurar clubes para uma parceria. De repente você tem um jogador. O Asa é difícil. Assim, o Asa sempre busca jogadores individualmente. O Asa procura por ele mesmo, vai buscar o jogador, né? Mas não procura parceria com ninguém. Eu lembro de uma época que o Asa fechou uma parceria com o Flamengo. Vieram 2 jogadores do Sub-18. E jogaram demais, viu? O Darlan e o Caio Quiroga. Jogaram, não que chegaram. Pelo amor de Deus. Não, trazer por trazer. O Quiroga ainda conseguiu jogar. Agora o centroavante. O Quiroga jogou no CSE Jogou também no CSE. Mas aqui no Asa ele não. Porque às vezes parceria, Guilherme. O cara manda qualquer coisa aí. No Flamengo. Ele não entrou em campo. Agora, dia de jogo, ele chegava numa calça branca colada, um boné na cabeça, um cordão desse tamanho no pescoço. Era só rebolo. Um dia ele vai jogar. Cadê? Nada. Onde é que anda o Darlan? O Caio Quiroga se aposentou. O Darlan eu vou procurar agora saber. Já se aposentou, tá vendo? Aqui o Luiz diz uma coisa interessante. Na minha lista de dispensa, no mínimo 12. Eita, aí não. 12 jogadores. Tem tanta gente assim para sair, Oswaldo? Assim, é a opinião do torcedor, eu respeito, mas eu não vejo futebol assim. De você terminar um campeonato e você se desfazer de 50% do elenco e contratar mais 50%. Não existe isso. Eu não vejo por aí. Eu acho que o Asa precisa, como nós debatemos isso ontem aqui, de algumas saídas e algumas contratações, mas contratações pontuais.
Contratações que venham para elevar o nível técnico do elenco e melhor do que esses que estão saindo, lógico, porque se você for para trazer do mesmo nível, não tirar. É melhor, né? Melhor então eu vejo por aí. Eu vejo que o Kellyton precisa dar uma saída em busca de novas aventuras. Mas vai precisar. Porque está precisando de motivação, está muito apático, está numa apatia terrível. Mas respondendo essa questão, eu não vejo por aí não. 12 jogadores, eu acho que futebol não é assim. Você não se desfaz da metade do elenco e contrata mais um, porque você está se desfazendo de mais de um time. São 12, aí você se desfaz de 12 para contratar mais 12. E custa caro. Eu não vejo por aí, repito, eu acho que alguns jogadores eles não renderam como poderiam ter rendido no estadual, mas assim, contratações pontuais e de um nível técnico melhor, até porque mesmo se tratando de uma Série D, que é a divisão que Asa, CSA e CSE estarão participando, mas a Série D ela tem um nível técnico um pouco mais elevado do que o estadual. Um jogador, por exemplo, como o Kellyton, que eu citei agora há pouco, um jogador que a gente sabe que teve um período maravilhoso, um período de um bom futebol, que todo mundo enaltecia, falava muito bem, de repente vai para Volta Redonda, explode lá, faz uma boa temporada no Volta e volta para cá. Tem alguma coisa que tá prendendo ele. Como assim? Para ele não desempenhar um programa de o futebol que ele sabe fazer. Eu acho que tem alguma coisinha ali que tá acontecendo com ele, que ele ofuscando, inibindo ele. Tá seguro, porque o cara não desaprende a jogar. A verdade é essa. Você diria que o centro espiritual, que ele tá amarrado? Não sei, alguma coisa assim alguma que tem afetado o futebol dele, que ele não tá conseguindo desempenhar da melhor forma. Ele não tá jogando futebol com alegria, ele não tá jogando futebol. Eu acho que tem alguma coisa que tá pelo amor mexendo com ele. Não, mas não tem como você decifrar, só quem vai saber. Não, mas assim, eu até entendo que uma saída poderia ser bom pro Asa, de repente uma troca. Uma coisa. Poderia ser bom pro Asa. Agora, para esse campeonato estadual, eu dou um desconto porque o Kellyton praticamente não jogou o campeonato. É verdade. Ele não jogou o campeonato. No terceiro jogo do campeonato, foi contra o CSA, ele se machucou. Não jogou mais a primeira fase. E aí um campeonato curto como é o campeonato alagoano. Você fica praticamente quase 20 dias parado. Para você voltar nas fases decisivas do campeonato é muito mais complicado. Os outros já estão num ritmo muito acima de você. E para você voltar a acompanhar o ritmo dos demais é complicado. Nesse campeonato estadual agora, eu dou um desconto para o baixo nível de rendimento dele, por causa da contusão. Nesse campeonato eu dou um desconto. O que eu questiono é que eu acho que o Kellyton já poderia, inclusive, ter respirado novos ares na carreira. Sim. Na temporada passada. Com Volta Redonda, né? Entendeu? Quando ele aproveitou bem, que não foi nenhuma temporada no Volta Redonda. O Asa parou de jogar na Série D, foi eliminado e ele foi emprestado justamente para jogar o restante da Série C. E foi bem. Eu acho que ali o Asa poderia ter valorizado o jogador e o próprio jogador ter seguido em novos rumos, novos ares na carreira. Porque às vezes, mas esse ano eu vou dar um desconto ao Kellyton, porque praticamente ele não jogou. E um campeonato, repito, curto como você volta, os caras estão a 1.000 por hora, você tá a 100. Aí para você acompanhar o mesmo ritmo é complicado. Às vezes você tem um jogador como Kellyton, menino cheio de sonho, começou inclusive tarde no futebol, foi um achado do Júnior Viçosa, essa que é a realidade, não teve uma base legal, né? Já foi um achado, ela tinha pensado até em desistir de jogar bola, e ele retorna ao futebol, ganha uma chance de ir ao Rio de Janeiro, Volta Redonda, estava ali disputando o campeonato que pode não ser o melhor do Brasil, mas é um campeonato muito visto. A Série C e que poderia ter permanecido no Volta Redonda para disputar um campeonato carioca. Aí, às vezes que tem uma visibilidade. Prende um jogador desse, você desmotiva. Exato. Não é? Prende um jogador desse, desmotiva. Então tá na hora de você dar um respiro, vai respirar. Vamos chegar a um acordo aí com Volta Redonda, você fica por lá mesmo e vai respirar por lá. E vamos achar um acordo aqui, o melhor que a gente pode fazer para que você possa achar o seu futebol, se encontrar na vida, ter essa dinheiro. É isso que eu tô falando, o Asa precisa começar a colocar dinheiro dentro do clube, justamente com o quê? Com o produto. Qual é o produto do futebol? É o jogador. O jogador. E essa renovação, ela só vai acontecer se tiver grana, não tem assim, a gente não tem outro jeito. Eu acho que até por isso que o Gênio comentou que ele precisa contratar primeiro para depois dispensar, ou seja, porque é difícil ir ao mercado e achar. Então o que ele faz? Não, eu vou segurar aqui,
porque como o mercado é difícil, eu não vou mandar assim, o pessoal embora, dispensa, e se eu não acho lá no mercado? Pois é. Fica difícil. Então, Jânio Barbosa, então são estas as especulações, né? Não, pelo menos o Asa está se movimentando. Né? Vem tentando fazer suas que vem contratações jogadores pontuais, assim, que o necessário é contratações pontuais. Dos que esses estão surgindo aí. A diretoria é quem vai confirmar, né? Mas assim, esses dois nomes eles surgem muito forte. O do Volpe, o goleiro, e também do Matheus Melo. São nomes muito fortes no ambiente. Embora a diretoria não confirme nada. Negue. Né? Nem disse quantos jogadores vai contratar. Não foi passado isso. A representação Vão ser geral. contratações pontuais. A representação geral foi hoje, né? Do jogador. Tem imagem do treino aí, Manuel? Eu queria só perguntar a vocês todos, no olhar de cada um, qual é a necessidade? 3, 4, 5, 6, eu começo com o Vitor. Ixi, logo com eu. Eu acho que o Asa precisaria de trazer mais um zagueiro ou um meia pra fazer sombra ali pra... Lateral esquerdo? Não, lateral esquerdo não, acho que tá bem servido tanto na esquerda quanto na direita. O Paulinho, pra mim, é um dos melhores jogadores que o elenco do Asa tem, apesar de alguns torcedores acharem que ele e o Cristiano Lucas precisariam sair, mas eu não acho isso. São dois pilares ali do elenco do Asa, tanto o Christian quanto o Paulinho. E claro, dois atacantes de beirada, que venham pra assumir. No meio ninguém. No meio um meia. Um 10. Pra fazer sombra ali e botar medo em quem tá ali acomodado. Fazer sombra não, pra jogar. Fazer sombra, mas pra contratar uma árvore. Uma informação rapidinho, viu, ô Guima? A informação já constando aqui nas redes sociais, jogadores, os salários foram pagos. Você quer deixar pra lá isso aí? Daqui a pouco você vai falar sobre o salário do Tricolor, porque a gente tá nesse assunto, desse debate, pra gente não fugir, vai pra falar. Aí daqui a pouco foi pro Chicola, aquela coisa, você sabe como é que é. Vamos lá, continuando o debate, Jânio Barbosa, quantos jogadores na sua opinião? 7. 7? 7. Meu irmão, quais posições? 7. 2 pontas, um pela esquerda e um pela direita, um meio atacante, mais um centroavante, aí já vai o quê? 4. Mais um volante, 5. um zagueiro e um goleiro. Tá disposto. 7. Eu traria um goleiro também, eu traria 6 jogadores. 6, 7. Vanderlei, quantos? Eu estou com o Jânio. 7. 7 jogadores. E o Jânio descreveu também justamente o que o meu pensamento. Reforço, não refugo, né? Porque tem olha, trazer. Não é encher a Kombi pra cá, não. Mandar pra cá, não. Balaio de jogador aqui. Balaio de gato aqui. Aí é outra história. Pra você, meu caro Quer João sair Paulo? da Série D, tem Olha, que eu contratar. incluiria aí também nessa lista do Jânio, do Vanderlei, um goleiro. 8. Um goleiro. O Jânio botou não, goleiro? Botamos. Botei. Então fica Colocou 7. o goleiro? 7 a 6. Pronto. Tomara que seja esse Volpe. 7 jogadores. Um bom goleiro. Oswaldo Barbosa. Não, eu não chegaria a esse número, não. Não. Agora é isso que eu tô dizendo. Eu, na minha concepção, na minha avaliação, 5 jogadores no máximo. Mas 5 jogadores. Sim. Reforço. Que adianta eu trazer 7 e de repente eu tenho dinheiro para trazer 5 e que eu resolvo o problema. Exatamente. É melhor 5 bons do que um balaio de um monte de gente que. Pelo menos é o que eu penso. Pra almoçar e jantar. Mas os seus 5 seriam. E até porque eu sempre tive esse pensamento. Eu não consigo visualizar uma Série D. Tá certo que o Asa esse ano tem Copa do Nordeste, mas a Copa do Nordeste vai terminar primeiro do que a sequência da Série D. Então eu particularmente, eu não consigo enxergar uma Série D, você disputando uma competição que você joga somente aos finais de semana, você ter 28, 29, 30, 31 atletas no elenco. Eu sinceramente não vejo essa necessidade. Não, né? É por isso que eu digo a você, no lugar de eu ter 32 atletas no elenco para uma Série D, é melhor 25 bom. Eu tenho 25 bom com 3 goleiros e 22 jogadores, do que eu ter 33 de repente, que eu vou ter aí a mais 7, 8 jogadores Hoje a base, que né? talvez não vá me entregar Você o que eu preciso. Com pouco a criançada. Entendeu? Então, na minha concepção, eu acho que 5 jogadores é de um nível técnico muito melhor do que o Asa já tem no seu elenco, para você qualificar esse grupo aí para a Série D. Repito, 32, 33 jogadores para a Série D, eu acho que é você Eu traria de volante o Guilherme Borges novamente. Eu trazia logo 5 com a qualidade de Série C. Sim, é isso que eu tô falando. Agora aí é onde Aí é o melhor dos mundos. Será? Se tiver grana. O Asa tem
Tem que ter. Tem sim. É o que eu vi. Não gastou no bicho do Alagoas. Não é o que eu venho dizendo aqui, tem que Mas ter. aí me diga uma coisa. Quer sair da Série D, tem que Me investir. diga uma coisa, Vanderlei. Um time que tinha 1 milhão para dar de prêmio pelo um título não tem condições de investir mais para disputar uma Série D. Claro que tem. Mas não é isso que eu estou dizendo, Oswaldo. Mas a informação é que ia aumentar exatamente o sarrafo exatamente nessa questão de contratação. É isso que eu estou dizendo. Melhor. Um time que oferece 1 milhão de prêmio não pode estar liso. Não pode estar liso. Então tem que investir. Se pouco quer mais. sair da Série D, tem que investir. Então, tem que contratar bem. A minha folha qual é? A minha folha é 450 mil, por exemplo. Não é isso? A Série D é o quê? 5 meses no máximo? Isso. 5 meses. Não é isso? Eu pegaria esse 1 milhão que eu não gastei. Isso. Você divida por 5 meses. Dá você 200. tem 200 a mais nos 450. Dá Aí você 650. faz uma folha de 650. Boa. Concordo. Então, dinheiro, pelo menos eu que estou de fora, Vamos pisar. dinheiro parece que não é o problema do Asa. Realmente não é. Vamos pisar. Observando aqui o pessoal falando aqui no chat, né? O pessoal, Volpe é um bom goleiro, mas precisa trazer de 6 outros jogadores bons. Falando do Paulinho do Né? Peixinho também. O Paulo, aí deram uma cornetada aqui, né? Cristiano Luque e Paulinho são 2 pilares que na hora do jogo decisivo os pilares pipocam e a casa cai. Aí fica É a opinião do torcedor, né? Tem que. Ô Guima, tem o Eduardo aqui, ele fez uma lista Eduardo? do jogador, isso, o ouvinte, ele falou assim, ó, pra mim, o Wanderson, o Dida, o Flávio Nunes, o Léo Bahia e o Vini Locatelli, fora. Você veja que o campeonato acabou, 2 meses de competição, 2 meses. Jogo todo dia, todo instante, toda hora. E a gente termina o campeonato, o Asa precisando contratar, o CSA também, e ninguém fala assim de um jogador do futebol alagoano que participou do campeonato, assim, rapaz, vamos contratar o Perebento lá não sei de onde. Vamos trazer o Jujuba, vamos trazer o Januário. Não tem um, Oswaldo, é impressionante. E você, olhando assim mesmo, você vê a pobreza do campeonato, porque você olha uma competição e você vai participar de uma Série D, no mínimo o seu campeonato pode servir até como uma base assim para você ver se, olha, nós vamos analisar com carinho aquele jogador do time tal, aquele ali é bom, e aquele outro também que jogou não sei aonde, sei que lá, também é bom. Mas ninguém fala em nada porque ninguém se destaca de nada, rapaz. Depende do ponto de vista. Você achou que alguém se por destacou? exemplo, tenho os 3 jogadores, pelo que eu vi das possíveis contratações aí, né, dos nomes sondados e divulgados aí como possíveis reforços, eu vi os 3 jogadores do time do Muricy que eu olharia com um pouquinho mais de carinho. O Robert goleiro para ser reserva. O número 11, acho que é o Wesley, se eu não estou enganado. É um atacante que ele joga pelo lado direito, mas é canhoto. Eu acho o Frank interessante, mas não sei se joga bem. Entendeu? Eu acho que tem uns 2 ou 3 jogadores aí no time do Muricy que você poderia olhar assim com um olhar mais criterioso, entendeu? O próprio Alex, zagueiro. Eu acho que tem. Claro que se você for buscar no Coruripe, não tem. Se você for buscar no CSE. No CSE até você tem, mas o CSE vai liberar disputando Série D, mesmo na situação que está. Mas, por exemplo, na minha opinião, pode ser que a direção do Asa ache que eu estou equivocado, é o direito que ela tem. Mas a gente está falando aqui de jogador de lado de campo, jogador que tem uma certa experiência, jogador que pode contribuir com o Asa. Você acha que o Bustamante não jogar nesse time do Asa? Sim. Cuidado do Bustamante, não olhei. E é muito bom jogador. Entendeu? E é uma das principais peças do tricolor. Pois é, então eu acho assim, eu acho que se você analisar com mais cuidado, eu acho que você encontra aí uns 3 ou 4 jogadores. Agora, claro que na sua maioria não. Penedense não vi, Coruripe não vi. Não foi um ano bom pro Didira, né? Exatamente. No Cruzeiro não vi, assim, mas eu, por exemplo, um ou outro no CSE, um ou outro no Muricy, eu acho que pra Série D, e pelo que nós estamos observando aí que o Asa tá olhando no mercado, eu vejo. Qual a idade do Didira, minha gente? 37. Não, aqui no futebol alagoano, eu gosto muito do futebol do Alex, do Muricy, zagueiro. Eu gosto muito. E, inclusive, o Alex aqui, não sei, acho que é o Wesley o nome dele, inclusive na federação lá, parece que tem, o nome dele é um dos nomes aqui como revelação do campeonato. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês, todos vocês. Pelo campeonato que fez, ou parece ele estar desmotivado, o Didira já não é mais uma peça que possa despertar
o interesse de um clube que vai disputar a Série D, ele não Se parece... ele não resolver parar, eu acho que despertar vai. Algum clube vai. Agora não sei se o Asa, né? Mas seria uma boa contratação? Quem, o Didira? Sim. Não, acho. Não, Jair. Você, Vitor? Olha, Guima, eu acho é uma situação complicada, né? Eu acho que já passou. Já deu? Já. Passou, né? Vanderlei. Eu também. Eu acho que Passou? o Didira já não dá mais assim pra chegar o Asa, não. Não, né? Oh, meu Deus. O João Paulo não acompanhou o tempo bom dele, né? Se você for ver assim, de questão de idade, ele tem 37. 37. O Ciel tem 43. Sim. Só que o Ciel é mais habilidoso que ele, certo? Não sei, tem que. Eu que vejo ver se assim. ele- Eu não. É o tipo da situação que eu não descartaria 100%. É Não um tô cara falando- que tem experiência. Não tô falando pra ser titular do Asa. Agora, se for assim, pra um banco, jogador, nessa ótica porque a aí gente até- olha só o cara titular, mas só joga 11. Então, só jogam 11. Nessa ótica. Porque é um jogador experiente. Eu acho que é um cara que falta tem uma motivação, identificação falta com a motivação. camisa, é um cara que tem identificação com a camisa. É um E ele, cara quando esteve no Asa, que é da cidade, é um cara que torce pelo clube. É. Eu, sinceramente, eu não descartaria 100% para um grupo, não. Não descartaria. Mas eu não sei se é verdade ou não, mas a informação que eu recebi, não foi de hoje, é de que com essa atual diretoria a relação não é muito boa. É verdade, Jânio? Isso. Não é Foi isso? até dito, ele Pois até é. chegou a falar No sobre isso. podcast, né? Ele até chegou a falar Falou. sobre isso. Pois é. Que Então, não foi uma saída muito amistosa quando Exatamente. da última vez. entendeu? Então, tirando aí esses do Muricy, não tem mais ninguém que. Não, na minha opinião, não. Você teria algum jogador que você levaria do Alagoano? Eu gostei muito de alguns jogadores do Muricy, não vou mentir. Principalmente para compor elenco na Série D, o Robert, goleiro, o Alex, que inclusive o gente Zagueiro. zagueiro, que o gente chegou a citar, e o próprio Frank e o Wesley. Esses quatro. Só, esses quatro. É. No mais, eu acho que o Bustamante do CSE seria uma boa também. Mas não sai, porque vai participar da Série D, né? Mas ele Na vai ser verdade, pra emprestado mim, agora, né? o Bustamante só jogou contra o Asa. Você acha? Foi o principal jogador do CSE no campeonato. E a gente não. Fez Eu não vi todos Você os viu jogos. todos os jogos do Bustamante? Vi 3 jogos do Bustamante. Ele tem um grande olhar, Dos ele 3 olha jogos com ele só jogou bastante contra o CSE. Foi, contra né? o Asa. Que coisa. Então você Mas não depois tá... pode olhar, assiste o jogo dele depois do jogo contra o Asa, foi aquele O senhor tem vai ficar com a missão de assistir Não, os eu jogos tô do com o CSE. tempo tão ocupado. Vanderlei. Tem aquele lateral esquerdo, o Kaique. Kaique? Mas esse Eu lateral me lembro esquerdo ele tá bem servido. daquele que veio pra cá, O o Asa tá bem servido. daquele que jogou no ABC, que era paraguaio. Era O Echeverria. Echeverria. Jogou no É, CSA. O Valdir disse Tem aqui. raiva aqui demais. O Didira joga fácil nesse time aí. O segundo Valdir do Caldo de Cana. E aqui o William Vidal. Bustamante está sendo emprestado ao Monte Roraima. Isso, pra disputar a reta final do Campeonato Roraimense. Onde é que é esse time, Monte Roraima? De Roraima. Roraima, né? É o Roraima Monte. no norte do país. É um time do Monte, né? Não, é de Roraima. De Roraima. Ele vai disputar a reta final do Roraimense e volta pra Série D, segundo a informação que se tem, né? É, né? Mas quem sabe ele já tá cavando uma brechinha pra deixar o CSI. Também isso. É porque a coisa Mas não tá em complicada. dia agora, tá saindo dinheiro. Agora o dinheiro tá fora. Agora, né? Mas ninguém sabe daqui pra frente. Ô Guima, tem um ouvinte aqui que falou assim, se você for no Zumbi, você encontra melhor que esses pereba que tá aí. Calma, calma. O torcedor também se emociona. Eu falo pelo campeonato alagoano, é um campeonato que em 2 meses você não encontra, sai pescando Fraco, assim. fraco. O Torreira é SAF, né? É preciso muito esforço para você encontrar alguém que você diga assim, não, esse aí Mas aí eu vou fazer um contraponto. faça. O Jânio abriu aqui a resenha dizendo que o Asa tem interesse no jogador que tá no Lagarto. Qual é a diferença do Campeonato Sergipano pro Alagoano? Isso é verdade. Não é que tem interesse, foi um nome ventilado. do Sim, ambiente. mas ventilado ou ar-condicionado, o que for. O que eu quero dizer é o E seguinte. também de reserva do se Operário. pelo menos foi comentado no ambiente lá, qual é a diferença do do Lagarto. Campeonato Sergipano pro Alagoano? O nosso é melhor. Aí o Luizinho, qual é a diferença do Campeonato Sul-Mato-Grossense pro Alagoano? É verdade. Se a gente for por esse caminho, aí vai ser difícil algum jogador agradar. É verdade, é verdade. Então é preciso ter muito cuidado, porque Tem que afinal. saber garimpar, tem muito jogador que tá exatamente. desempregado. Tem que saber. Eu acho interessante, a gente fica falando desses jogadores para você pensar num time que está querendo. Não, pra Série D você tem que ter uma querendo- qualidade.
Pra subir. chegar em lugares mais Mas altos. aí Aí também- fica com o mas jogador por esse seu dali, pensamento, jogador o cara tem dali que do buscar na Série Itabaiana, B. Na jogador verdade, ali do CSE. o torcedor, Pelo a amor maioria, de Deus. junto Mas com o é Vandeco, dentro da queria- realidade da Série D. Queria estilo Neymar, Mas um dentro da- Arrascaeta, Agora. um Memphis Depay. Não, é que o Quando- Vanderlei tá dizendo o seguinte, pra você subir, assim, pra Série C, você tem que ter jogadores de níveis Mas de Série... também não é Mas assim, nem porque sempre os tem que clubes que encaixar. sobem da D pra C, nem sempre são clubes com jogadores de Série B e Oswaldo, Série já- C, não. exatamente. Agora, Oswaldo, essa história eu já ouço há veja muito aí o tempo. time do Pouso Alegre. Você vê que o enfrentou Asa por não favor. consegue sair da Série D Do Pouso nunca. Alegre que joga Mas, meu com Asa. filho, não é só o Porque Asa, vive não. pensando É. pequeno. Mas não é questão de pequeno, é porque, por exemplo, esse ano agora, pense, são 96 clubes, meu querido, time só demais. sobem 4. Supostamente tava São mais- 96 não, com o não, mesmo não, pensamento. E com não o mesmo ficou mais objetivo. difícil. É isso que eu tô dizendo, mas você tem que entender o Aí seguinte. você tem que ter um elenco competitivo, um elenco Mas forte quando pra se poder fala chegar. de Vanderlei, quando se fala de competitivo, clube nenhum da Série D, nenhum, eu aposto com você, nenhum tem condições de ter no elenco de uma Série D jogadores de Série C e Série B. Não tem. Mas eu Até não tô porque ele não mandando vão querer buscar vir. de Série B nem E de você quer Série de A. onde? Não tô mandando E buscar. Se não for da C e da B, de onde? Mas Champions ficam League. procurando por aqui num time do CSE, do Muricy, Mas vai do buscar onde, meu Fernando. querido? Pra uma Série D. Aí você quer ir pra onde, meu irmão? Mas, meu Aonde querido, você você quer vai chegar? buscar onde? É isso que eu tô Eu dizendo. compreendo o que está dizendo o Meu Vanderlei. irmão, pelo amor de Porque Deus. realmente, para quem quer ascender, quem quer subir no futebol Não para a vai, Série C, Acho que vem jogador do Rio Grande do Sul. é tamanha, não é que os jogadores sejam medíocres, mas tamanha mediocridade do nosso campeonato. Rapaz, é uma coisa terrível Aí isso aqui. você estaria assim, mas como o Oswaldo falou, tem jogador de Lagarto aí que está sendo pretendido. O que eu falo é o seguinte: tem um time que disputou a Série D que tinha cara de Série C. Eu pedi, você conseguiu? Sim, senhor. Vamos lá, qual era o time? O Pouso Alegre. Eu nunca vi um time chegar a uma decisão como o Pouso Alegre chegou com a cara de Série C. E era um time muito bom. Nós estivemos lá. Aquele time do Pouso Alegre era muito qualificado, tanto é assim que terminou o campeonato, todos saíram de lá. Ficou ninguém quase. Todos saíram porque eram jogadores de uma nota 7,5 ou 8. Muito qualificado, mas o lateral esquerdo era o Foguinho, que depois voltou pro Asa e não jogou nada. O Vitor Pereira e o treinador vieram no ano seguinte, o Paulo Roberto Aí veio Santos. o Paulo Roberto, que tem vários acessos, chegou aqui no Asa, uma Mas aí decepção. futebol é fase. Pronto, mas é isso que eu tô querendo dizer. É isso que eu tô dizendo. Nem sempre o futebol, nem sempre, ninguém se Entregou planeja, os pontos lá em Alagoinha. ninguém se planeja pra perder. Todo mundo no futebol se planeja pra ganhar. Mas agora era um time bom, né? Era um time você bom. tem que entender a divisão que você joga, até porque o jogador não vem. Você acha Eu tô que não, cansado de dizer isso, jogador não vem. Tá aí o exemplo aí do Gilson Kleiner. Tava negociando com o CSA, ficou enrolando o CSA, enrolando Até apareceu uma proposta. Porque paralelamente estava discutindo outras propostas, no mínimo de Série C. O CSA serviu de escada porque o nome dele foi jogado. Sim. E aí Aí o despertou Gilson Kleiner foi pra onde? para o time da Série C. Ele voltou, na verdade, porque ele finalizou lá Tem ano o tal de passado. Churran, meu irmão. Aqui o Ivaldo tá dizendo que concorda com o Vanderlei. O Ivaldo tá dizendo que concorda com o Vanderlei. Gladys. Pra Mas eu não chegar tô tem que... discordando do Vanderlei, não. O que eu quero dizer é o pensamento do Vanderlei é difícil você executar. Não estou dizendo que ele está errado, não. Eu estou dizendo que é difícil você executar. Você convenceu um jogador de futebol a disputar uma Série D, ou você bota muita grana, ou você é muito bom de lábia. Porque o cara só vem pra D quando ele não tem mais opção nenhuma no mercado. Mas é sério. É sério. É verdade mesmo. Você só vem pra uma Série D se você não tiver opção nenhuma de mercado. O cara, rapaz. quando vai para um time, qual é a letrinha que ele tá? É a C. E outra, o cara tem que dar graças a Deus pro jogador de futebol. Esse aumento de clubes da CBF é maravilhoso. Foi. Porque quando termina os estaduais, o número de jogadores desempregados é um absurdo nesse país, rapaz. É um absurdo nesse país. Aí você multiplica em 96, vamos botar 96 por 30. Então, uma média de 30 jogadores no elenco. Quantos profissionais estarão empregados? Então o que o Samsung fez foi bom. Não, nesse sentido, para o mercado de trabalho, sim. Presidente da CBF. Nesse sentido do mercado de trabalho, sim. Mas o que eu quero dizer é que não é tão simples assim você montar um time para disputar uma Série D, time de Série C. Você tem que ter ou muita grana
ou então você tem que ter uma lábia muito boa, porque jogador só vai pra D quando não aparece mais mercado pra ele. É o Salme. Jogadores de Série B que disputam Série B, tá lá, sempre disputando Série B. Pronto, vou dar uma aqui, um exemplo. Juninho Valouras, tava no CRB o ano passado. Foi. Não foi? Foi. Pronto. Pra onde? Foi, tava na Série B, Série B, Série A, Série B, Série A, Série B, Série A, Série B. Aí foi pra C, disputar com o CSA. Não deu certo no CSA, que foi o que o Juninho fez. Parou. Preferiu parar de jogar futebol. Sabe por quê? Amador, porque ou ele ia pra D, ou então ele parava, porque ele não volta mais pro mercado da B. É difícil você voltar pro mercado da B. Então eu não estou discordando do Vanderlei, eu estou dizendo que não é tão simples você montar um time numa Série D, numa qualidade de Série C, que você poderia ser favorito. Da pessoa, eu tenho um time de Série C na D, a probabilidade de eu subir é maior, mas vai encontrar no mercado facilidade para você trazer. Nem tanto, né, Oswaldo? Porque o Retrô por muitas vezes montou uma base forte com jogadores de Série A, Série B. Isso, e não conseguiu. Olha aqui, o Coroa tá certo, é com você, Vanderlei. O Coroa tá certo. Luiz Nogueira, concordo com o Vanderlei, tem Série do Paulista, muitos jogadores bons na Série 2 do Paulista. Você sabe, vai ver quanto é a média de um salário da A2 de São Paulo? É caro. Manda pesquisar aí. É caro. É caro. É caro. Hoje é caro. É caro. Tá caro. Tá caro. O mercado futebolista tá muito caro. Pra Série D também. Eu vou só dizer uma coisa pra vocês. O próprio Itamar Veja onde deu uma entrevista. Na Série D, até onde o Asa chega. Vou mostrar pra você. Se não montar um time competitivo, um time bom, ele não passa da primeira. Mas todo mundo tá concordando com você. Não passa da primeira. Mas todo mundo tá concordando com você. Aí ficar nessa mesmice, estamos 5 anos sem ser campeão alagoano, estamos aí sem conseguir sair da Série D um bom tempo. Bom tempo. O torcedor aí decepcionado o tempo todo. Por quê? Porque ficam contratando jogadorzinho periquiti, periquiti, entendeu? Sem ser competitivo, um time fraco, jogando sem competir. E o torcedor enganado, que vai esse ano nós vamos subir. Esse ano a gente chega lá. E olha que o time só tem uma derrota na temporada. Se não tem condições, diga logo, olha, não tenho, o time é esse e acabou. Eu concordo agora sobre isso aí, eu discordo. Desculpa, eu discordo porque faltou detalhes o ano passado pro Asa subir. Porque o Maranhão não era melhor do que o Asa. Coroa tá demais. Não era melhor do que o Asa, o Maranhão. E o Maranhão subiu pra Série C. Então o futebol também é detalhes. Se o Asa tivesse subido, talvez a visão que você tivesse da Série D é o seguinte: não precisa ter dinheiro pra subir, não. Viu? Não, o Asa subiu ano passado. Era essa a visão que todo mundo ia dizer nessa mesa aqui. Mas aí ficou por detalhes no acesso contra o Maranhão, que no meu modo de ver, time por time, ninguém era superior a ninguém. É porque o Asa, no momento que tinha que jogar, não jogou. E o adversário jogou tudo que não tinha jogado na competição, jogou em 2 partidas. Isso é o quê? Isso é detalhe no futebol. Que você perde um título, você perde um acesso. Mas se o Asa tivesse subido com aquele time que todo mundo dizia que era bom, todo mundo empolgado na cidade dizia que era um time fantástico, se tivesse subido, o discurso era outro dessa mesa aqui. Que pra subir pra Série D não precisa de tanto dinheiro. Ou eu tô mentindo? Olha o enterro voltando. Aonde o Asa quer chegar? Eu nunca disse isso não e vou continuar dizendo a mesma coisa. Eu nunca disse isso. Rádio 96 FM Arapiraca. Notícias em tempo real. Informação. Política. Opinião. Esporte e entretenimento. Tudo o que você precisa saber na sua rádio e nas mídias digitais. Rádio 96 FM, a primeira em tudo.